Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas que eu atualmente sou apaixonada: nutrição amorosa. Afinal de contas, o que é isso? Como que a gente pratica? Todo mundo fala, mas será que tem técnica? Tem sim, e nós temos uma convidada mega especial, uma pessoa maravilhosa que vai estar hoje conosco conversando sobre isso. Essa nutrição amorosa ou afetiva, essa comunicação que nos propõe essa melhor parceria e qualidade daquilo que a gente dialoga. É muito importante o nutricionista entender o como conversa com seu paciente, como que ele traz essa discussão e como faz determinadas abordagens. Que alegria, viu? Falando Também. contigo, uma pessoa tão querida, estava muito Oh, esperançosa, ansiosa desse nosso encontro. imagine eu, como estou aqui. Para com isso, menina. Que bom, fez Olha, boa primeiro viagem. de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite para nos trazer esse assunto tão delicado e tão especial. É um prazer imenso, um privilégio muito grande estar recebendo você, literalmente não na minha casa, mas quase isso. Deixa eu ver aqui. Agradeço a recepção aí na sua casa, de coração, e na casa da sua amiga também. Ai, que gostoso. Bom, eu vou, antes de mais nada, eu quero apresentar, né, você ou melhor, até permitir que você se apresente e nos fale um pouco sobre essa profissional, sobre a sua evolução, porque eu acho tão bacana, eu sou tão encantada com histórias como a sua, que assim, né, deixa eu contar para vocês, a moça estava ansiosa porque ia fazer a live, gente, não tem cabimento não. E eu fiquei assim encantada, grata mesmo, porque eu acho tão bonito isso, né? A gente, olha que gostoso. Hoje você é uma referência e está trazendo a sua experiência. Parabéns! Nossa, que lindo isso! Para ver como realmente vale a pena investir na carreira, na profissão, né? Com certeza, vale muito. Há alguns aninhos atrás, né? Não vou falar muito para não fazerem conta, mas eu estava saindo da graduação, cheia de ansiedade, de pensando o que ia fazer, o que deveria, em que área iria realmente atuar da nutrição. E nesse passeio todo dentro de várias áreas da nutrição, conhecendo várias amigas, trabalhando em várias áreas tão encantadoras da nutrição, eu fui me encontrando dentro da saúde pública, né? Pensei muito que ia trabalhar com nutrição infantil, materno infantil, quem me conhece sabe, eu amava de paixão, e fui fazer a minha pós em nutrição pediátrica escolar e na adolescência. E aí, nesse sentido, nunca passei por um espaço pediátrico depois de formada. Enfim, a vida foi me levando para a saúde pública, para trabalhar com programas, né? Programas muito grandes. Trabalhei com o PENAR, de uma alimentação adequada e saudável, né? E aí fui nesse caminho fiz o mestrado em Alimentos, Nutrição e Saúde aqui na UFBA. UFBA e Fiocruz, né, junto com o meu orientador, Ricardo Rício, e a professora Mônica Portela, e aí os dois muito engajados nessa área, né, muito engajados. Então, só fez reacender no meu coração esse desejo, essa vontade por estudar essa parte da nutrição, que tocava muito meu coração no sentido de pensar no outro, né, de uma forma completa. É claro que a nutrição, por si só, ele já pensa do cabelo à planta do pé, né? Da boca até a excreção, né? Então, ó, vou fazer aí uma primeira provocação, né? Vamos lá. Eu acho que pensava, existe uma nova geração que não calcula dieta, que quer reduzir o tempo de consulta, que, enfim, tem uma outra dinâmica, que eu acho que está certo. Não estou criticando nenhum colega, não sejamos antiéticos, mas eu estou Sim, claro. trazendo a reflexão do que nós estamos fazendo.
Porque o que nos Isso. legitima como nutricionistas, do blogueiro, do influencer, é a avaliação nutricional, é o cálculo de dieta e prescrição, termos essa avaliação que você colocou, do fio de cabelo ao dedão do pé. Se a gente pular essas etapas, depois não reclamem que falta espaço ou que a gente está perdendo espaço. Aí tem coach de emagrecimento, que são educadores físicos, são contadores, que ok, gente, eu também sou coach. Então não me vem com mimimi, tá? Eu sou Master Coach, fiz especialização de 1 ano, então eu sei do que eu estou falando. Claro que tem profissionais excelentes, mas que interessante, né? Eu adorei essa fala do nutricionista se envolver na avaliação do paciente e se comprometer a fazer uma avaliação completa, fidedigna, analisar resultados. Muito bom, muito Exatamente. boa colocação, excelente. Exatamente. E associado a tudo isso, né? Associado a toda essa avaliação, o pensar no outro também sobre outros aspectos. Nós, nutricionistas, dominamos muito essa parte de avaliação, né? É interessante que domine, né? Essa parte de avaliação, de prescrição dietoterápica e tudo mais. Mas também é interessante que a gente também volte o nosso olhar para outros aspectos, que não somente os números. Infelizmente, felizmente, claro, é o que vai nos diferenciar de todas essas pessoas que você falou. E eu acho super importante isso. É o que é o nosso dever, é o que está dentro da nossa legislação e o que nos legitima realmente nutricionistas. E Perfeito. associado a De isso, eu novo, hein, acredito. gente? Sem essa fobia, nós estamos vivendo uma época muito de fobia. Qualquer colocação, eu não estou falando de todos. Aliás, tem influencers e blogueiros e sei lá o quê, fazendo trabalhos excelentes, não é isso? De novo, Claro, né? Só para a gente não claro. dramatizar, Com né? certeza, exatamente. Existe, como você bem falou, existem pessoas fazendo trabalhos excelentes. E eu acredito, e nutricionistas também fazendo trabalhos muito bonitos, estão talvez escondidos, né? Com aquele medo de vai ser blogueirinha. O nosso lugar é realmente nos locais de destaque. Você sabe que eu Então, fiz uma nós live precisamos ter. sobre leite não ser inflamatório e uma Meu Deus. colega nossa escreveu: sua. Ela me xingou por causa do aparelho, ela usou algum termo que eu não me lembro o que ela falou, e eu achei graça, né? Mas enfim, sempre vai ter esse drama todo também. Alguém Mas que vai assim, criticar a gente, eu gente. falei que ela ia se apresentar e ela não se apresentou. Ai, A, meu Deus. a, a doutora Anne Carolina, ela é mestre Quase, doutor. em saúde, como ela está colocando, ela tem especialização, é uma das coisas que eu digo, ela é muito envolvida com saúde pública e com paciente, e conforme ela contou, ela foi se encontrando nessa missão. E eu acho isso muito lindo, porque eu sou uma das pioneiras que se chega de materno-infantil, vamos trabalhar na pediatria, que é uma área bem mais ampla. E você sabe que médicos, amigos meus, dizem, Vanessa, não tem profissional. É, Nós não temos gente boa o suficiente para trabalhar com a gente nessa área. Então, como é importante a especialização, né? exatamente. A especialização vai te fazer um profissional, não vai deixar, né? Você não vai deixar de ser nutricionista de outras áreas, é claro. Porém, a especialização ele te faz capaz de auxiliar o outro de uma forma mais efetiva, de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais diretiva, talvez, né? E também facilita, né, na questão, na hora de estudar, na hora de você se especializar, de buscar, né, outros tipos de cursos e especializações também, né? Isso é bem importante. E, Aninha, vamos lá, vamos entrar, Carol, nessa temática Vamos. nossa de hoje, então. Mais uma vez, obrigado. Eu achei muito lindo isso. Parabéns pelo teu crescimento. Eu fico muito orgulhosa, Obrigada. sabe? Você De, faz de parte ter disso, você você, sabe. de ter tido você na pós e ter você como professora, colaboradora. Claro. Para mim, isso mostra que a gente está no caminho certo.
E estou Com divulgando certeza. a pós, gente, porque é uma das pós-graduações que eu não sei se eu consigo abrir novas turmas. Porque as pessoas não estão procurando e tem campo de trabalho. Aí depois me Tem liga, bastante. professora, tem alguma vaga de. Eu até tenho um grupo de vagas e oportunidades no Facebook e no WhatsApp. Depois, se vocês quiserem, pede o direct que a gente inclui vocês. E aí é grande importância, né, dessa referência da gente explorar as áreas. E mais do que nunca, quem está na saúde coletiva, quem está trabalhando com pediatria, tem que ter a chamada saúde consciente. E para ter uma saúde consciente, sem dúvida, eu tenho que entender essa alimentação consciente, intuitiva, a partir de uma visão mais contemporânea, que venha a ser a nutrição afetiva. Mas explica para gente, o que é a nutrição afetiva? Vamos lá. Parece um termo novo, né? Questões de, ai meu Deus, tá tão novo falar de afetividade, gentileza, Mais uma etc. moda. Exato, mas não é uma moda. Por quê? Nosso documento de referência, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o meu amor, o meu xodó, acho que de muitos profissionais aqui, ele traz uma alimentação afetiva. Quando ele fala desde da página 1 até a última página do material, que comer é muito mais do que a ingestão de nutrientes. Então, uma alimentação afetiva, uma nutrição que cuida, é uma nutrição que tem um olhar além somente da contagem de nutrientes, do carboidrato, do lipídio, da proteína, Energia. da energia, né? Do calórico, do não calórico, do que engorda, do que emagrece. Então, o próprio guia ele traz isso, ele fala da comensalidade, ele fala de aspectos relacionados à cultura alimentar. Então, uma alimentação afetiva, ela considera todas essas questões associadas a ela também as questões do comportamento humano. Então, não somente, né, a gente tem algumas disciplinas que falam sobre comportamento humano, de como tratar, psicologia aplicada à saúde, contatos com outros profissionais, talvez de uma equipe multiprofissional. Então, isso traz um novo olhar para dentro da nutrição, que é uma alimentação mais afetiva, mais cuidadosa, pensando não somente, né, antigamente, hoje nós temos esse olhar muito mais apurado para os cálculos e para as prescrições. Pouco apurado, talvez, para essa parte do comportamento humano, da alimentação, para um outro olhar, Eu talvez. vou pedir uma permissão de fazer uma colocação. Nós temos Claro. artigos nessa área desde os anos 80. Eu acho que faltava essa divulgação, esse olhar, Sim, né? Sabe que hoje eu exatamente. faço uma pós em neurociência e comportamento humano. Perfeito. E eu tive um professor, gente, olha que terrível, que choque foi então. Um professor que trouxe um estudo, claro, a questão do bebê, formar já a fome, nós mães confundirmos os sinais da criança e ensinarmos errado sobre os sinais de fome, mas ele trouxe um artigo que eu me choquei. Era sobre o poder da criança e o termo certo, na escravização da família. Eu pronunciei certo? Escravizar a família, melhor dizendo. Sim, sim. Que a criança escraviza a família impondo seus desejos e vontades na alimentação. E que já tem áreas tratando disso com a nutrição consciente e intuitiva a partir da nutrição amorosa. A que ponto essa criança chegou e por que isso ocorre. E me chamou muito a atenção esse termo, escraviza a família. E os psiquiatras estão usando este termo, tá, gente? Olha que interessante, hein, Anne? O que você acha? Anne Imagina. ou Carol, hein? Como eu chamo? Carol, pode chamar de Carol. É mais próximo. Então, Anne fica muito sério, Muito né? A gente está formal, aqui né? numa mesa, num bate-papo tão gostoso. Pode chamar a Carol, fica mais Tá fácil. bom, meu bem. Eu acho interessante essa visão, né?
existem pessoas que falam muito, né, sobre também o respeitar também a questão da sensação de fome e saciedade. Para crianças, né, existe outras abordagens também, né, de introdução alimentar e observação em relação a outras questões. Mas em relação aos sinais de fome e saciedade, isso é bem interessante. Porque dentro de uma, né, falando no geral, né, dentro de uma alimentação, dentro dessa visão um pouco mais ampliada, né, da nutrição, é interessante que a gente observe também as conexões da comida com as emoções. Como ele falou nesse estudo, muito provavelmente as emoções da criança, o chorar, o espernear e tudo, pode ser sinal de que a criança está fazendo essa dominação ou escravização do pai, porque quer essa comida, porque quer esse doce, quer esse alimento. Mas também é interessante que a gente observe por outro lado. A criança ela é muito autônoma, né, na questão. Ela já nasceu, na verdade, entendendo os seus sinais de fome. Então, a mãe sabe quando a criança está com fome, ela percebe isso. Então, a criança ela tem o seu momento também. Então, assim, são várias questões a serem observadas, né? Cada espaço, né? Cada área, seja a pediatria, isso também, seja a nutrição, né, Carol, adulta. Um processo. Ele não Exato. acontece, amanheceu dessa forma. É Perfeito. Um processo que os pais têm que se educarem para compreenderem a criança, não emitirem mensagens contraditórias e desenvolver essa nutrição mais consciente para as estratégias de poder, que também tem o outro lado. A criança usa e a mãe usa. Isso. Precisar muito, na verdade, é um trabalho em conjunto para manter um ponto de equilíbrio nessa relação, né? Não somente com um médico psiquiatra ou com um pediatra, talvez, mas junto com o nutricionista, junto com o psicólogo, talvez, claro, né? Porque até para entender, muita mulher hoje trabalha fora, tem um ritmo de trabalho muito intenso, chega mais tarde, ou chega em casa, ainda tem relatório, e-mail, então ela compensa, né? Exatamente. Com oferecendo alimentos alimentares, né? Exatamente. E agora, a gente viu artigos publicados mostrando que aumentou muito significativamente o consumo de calorias vazias. Perfeitamente. E isso associado a todas essas emoções, né? Essas emoções todas associadas à comida. E que eu deixo uma pergunta para reflexão, né? Somente um cálculo, uma busca por pontos mais exatos da nutrição, vai dar conta do cuidado entre a comida e as emoções? Calcular apenas um cardápio bem calculado, bem feito e bem delineado para uma pessoa emotivamente balançada, medo, ansiedade, preocupação, as compensações, estou triste, logo vou comer, Covid, um paciente me falou, né? Entediada, uma paciente me falou isso, ela falou que ela vai comer mesmo, porque se ela morrer de Covid, ela vai morrer feliz e comeu feliz. E aí foi uma justificativa para esse comer. Encontrou, né? Que ela encontrou. Mas, felicidade. Olha que bonito a fala dela. Ela consegue formular o que ela sente. Lindo. Muito bacana. É um passo bem evoluído, hein? Foi um discurso emocionante e lindo dela. Quando ela me falou sobre... Ela realmente falou do fundo do coração questões muito bonitas da evolução dela e com a comida. Que ela tentou várias vezes, que ela não conseguiu acessar o cardápio. Fazia 2 semanas, não conseguia. E aí a gente vai tentando, como você bem falou, a palavra é processo. Não adianta a gente tentar com um momento só, um espaço só, a gente tentar modificar, auxiliar ou tentar entender um processo de alimentação que vem de tantos e tantos anos atrás em um espaço só, em um momento só, ou tentar impor determinadas questões de um hábito que já vem desde os primórdios, né? da infância e tudo mais.
Então, a nutrição afetiva, ela cuida disso, ela observa essas questões, associadas sempre de mãos dadas E à ciência da nutrição. reconhece desde as emoções básicas, medo, raiva, tristeza, alegria e amor, que são as emoções básicas, as E suas variações, e entender, eu uso até um termo provocativo, gente, a bioquímica das emoções. Sim, existe. emoção não é só aquela coisa psicológica, não. Agora, por outro lado, Carol, fala um pouco conosco, que eu tenho um pouco de receio, tá? Eu sou formada em psicologia positiva e agora em Ótimo. neurociência e comportamento. E eu me preocupo um pouco, que eu estou vendo nutricionistas fazerem cursos querem atuar na terapia cognitivo-comportamental. Como é que você vê qual é o limiar entre a ação do psicólogo e a ação do nutricionista? Fala um pouco conosco, por favor. Perfeita colocação. Eu acredito que nesse momento, né, que estamos vivendo, na verdade, ele só enalteceu a necessidade de trabalharmos em uma equipe multiprofissional. E o psicólogo, né, antes a gente falar muito sobre educador físico, e realmente o educador físico ele tem uma parceria muito grande com o nutricionista. E nesse momento, né, de tantas outras observações relacionadas a tantas avaliações e mostras sobre a questão do cognitivo comportamental, a gente tem que pensar, né, nesse limiar, até onde a nutricionista que vai e até onde o psicólogo vai. Então, eu acredito que, dentro dos nossos preceitos éticos, dentro do caderninho do código de ética do nutricionista, que esse aqui é, junto com a Bíblia, para mim, é meu livro de cabeceira, a gente precisa perceber isso. Então, como você bem falou, você estuda psicologia positiva, você estuda neurociências, você estuda coaching. Logo, isso não te faz uma psicóloga, faz uma nutricionista que tem um olhar qualificado para questões psicológicas. E que, junto com o psicólogo, Comportamento, de não para comportamento, tratamento. perfeito. Exatamente. Para te auxiliar na organização de uma conduta alimentar. Perfeita palavra, Carol. Eu não diria melhor, na Então, organização. Linda você. entende? Oh, meu Deus. E Gente, eu não você posso elogiar muito, senão ela vai ficar nervosa. ficou nervosa. Vou ficar roxa. Ai, meu Deus. Então, é isso que traz a beleza disso. Então, a gente não vai entrar na área do psicólogo. Nunca. Entender terapia Se você me cognitivo-comportamental vai permite, eu me queria qualificar, mas contribuir não uma vai me coisa. Por que que fazer. eu, perdão, por que Sim, que eu claro. chamo de bioquímica da emoção? Porque existe uma estrutura no cérebro chamada sistema límbico, gente. E ele é responsável pela organização das nossas emoções, da motivação, do aprendizado, da memória e, pasmem, tem ligação com o comer. Então, e outra, quem rege esse sistema límbico, ou ele rege o sistema hormonal? Ok. Então, existe sim uma correlação entre estado emocional positivo e o negativo com esse sistema límbico e esse caminho neural que é criado desde a vida intrauterina, inclusive. Então, Imagine. é uma área a ser explorada, né? Essa inteligência emocional. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar um paciente que está comendo já por um distúrbio alimentar, por um distúrbio de comportamento, que deve ser tratado em associação com a Em psicologia associação. e às vezes até a psiquiatria, Sim, no papel do nutricionista. claro. Fabuloso, fabuloso. Aí, deixa Perfeito. eu ver aqui que eu li um comentário maravilhoso. Sim. Gente, manda as perguntinhas na interrogação, que fica mais fácil a gente partilhar. E olha, clica nesse aviãozinho de papel, que uns chamam de setinha, e convida os seus amigos. O Instagram não entrega as nossas lives. E ó, coraçõezinhos para Carol, linda, que está aqui conosco. Tomando os corações. A Beatriz comentou, verdade, quando lidamos com hábito, temos que introduzir o novo cardápio e plano alimentar aos poucos. Inclusive, Bia, eu ensino no Atende Nutri
que é uma mentoria que eu dou para nutricionistas que querem aprender a atender em consultório, que vai muito além desse papinho de nicho, precificação, não, é a prática. A gente faz sala de treinamento, inclusive. E lá eu comento muito sobre isso, que o cérebro aceita um determinado número de metas. Então, não se trabalha com esse plano ideal. Isso não é aula a aula de dieterapia na graduação está errada, porque nos fazem calcular uma coisa 100% perfeita. Mas o paciente real... Falei isso hoje, inclusive. Não vai fazer esse 100%, né? Aí Exato. a Larissa comenta, é um trabalho onde a comunicação com o psicólogo é fundamental, perfeito, Bia linda, de novo colaborando. Eu sempre questiono vários pontos nos atendimentos e quando identifico a necessidade de um suporte psicológico, encaminha. Perfeito, querida, obrigada, parabéns. É isso mesmo. Cada um no seu quadradinho. Exatamente. Cada um tem o seu espaço e de extrema importância, né? No cuidado. É o observar a pessoa como um todo mesmo. É ter esse papel do profissional de saúde que antes de sermos nutricionistas nós somos. Perfeito. Então, se somos profissionais... Mais uma dúvida. Como se trabalha efetivamente, então, Carol? Minha filha, como é que se trabalha? Vamos em frente. E aí a dúvida, né? Aí uma coisa que uma aluna trouxe no Atende Nutri, no treinamento de consultório. Aliás, quem quiser saber mais, tem o link na bio. Nós vamos fazer uma promoção imperdível agora, dia 10 de dezembro, e você está convidado a entrar no grupo do Whats, onde eu estou liberando, inclusive, conteúdos, viu? Olha, são todos bem-vindos. Uma aluna perguntou assim, professora, eu acho que eu confundi simpatia, empatia com essa nutrição afetiva. E aí, Carol? Conversa conosco. Exato. Tem um ponto bem interessante. Às vezes você ser um bom ouvinte, ou uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que cuida bem das pessoas, às vezes é ter uma nutrição afetiva. É isso mesmo? Né? Uma pessoa, eu botei, né, o card da live no meu Instagram e fiz algumas perguntas. E aí uma pessoa me perguntou como era isso, né? Se isso realmente funcionava. E como foi a pergunta? E que parecia que era algo terra de ninguém. Eu até anotei aqui o termo. Como é isso? Tipo, vou comer tudo o que quero, vou fazer tudo o que eu quiser. Não, gente, não é bem assim, né? O trabalho com a nutrição, que é afetiva, a gente busca outros saberes, né? Procura outros saberes, utiliza do saber da nutrição, é claro, para a composição, para a organização, na verdade, dessa conduta alimentar. Entender não somente questões físicas, as questões físico-químicas, eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar peso, ou eu quero ganhar massa muscular, mas das dificuldades nesse processo, né? Então, quais são as dificuldades encontradas? E trabalhar as dificuldades aos poucos, como a doutora Vanessa falou e muito bem. O cérebro ele tem um determinado número de metas, de espaço para fazer. Então, aquelas boas e velhas orientações nutricionais que a gente fazia quando a gente estudava, né, umas 15 ou 20, na boa intenção que a gente tinha, de, ai meu Deus, eu preciso entregar tudo que eu puder para essa pessoa. Pior, e né? que ela é legítima. Entregam a mesma coisa para todo mundo. Evite, faça, prefira, evite. E no imperativo, lembra como se fosse hoje. Aí, se tem aluno Nutri aqui, a gente não ensaiou, eu juro. Olha, pois é, então tá vendo? Então a gente falou, eu falei isso hoje com alguns alunos meus e a gente bateu esse papo mesmo. Então, assim, não adianta a gente entregar essas 15 ou 20 metas, orientações, que primeiro, o papel vai ficar na geladeira decorando e o que é realmente, né, necessário para que essa pessoa realmente siga, não vai ser seguido. E quando a pessoa não conseguir, gera um sentimento de frustração. Eu vou além. Isso é comunicação violenta. Tá? Violentíssima. Leio muito sobre CNV. Porque vocês põem metas, prazos, cobram isso na reconsulta
e isso não é viável mentalmente em nível Jamais. de comportamento. Deixa eu fazer um parênteses aqui e esclarecer para a Bia. Bia, eu não sou psicóloga, eu sou estudiosa e metida um pouco em estudar muito. Curiosa. Eu sou nutricionista, eu sou técnica em nutrição, nutricionista, mestre e doutor em bioquímica pela USP, pela Faculdade de Farmácia da USP, mas não satisfeita. Inclusive, meu doutorado foi com castanha do Pará, uma ao dia, que hoje todo mundo consome, mas não satisfeita com a bioquímica, eu fui fazer Perfeito. especialização em nutrição esportiva, nutrição clínica, em psicologia positiva, comunicação não violenta e agora eu estou fazendo uma nova pós-graduação em neurociência e comportamento. E Veja mesmo só. com todo esse... E também tenho especialização em coach, já sou master coach. E mesmo com tudo isso, sim, eu acho que cada um não interfere na área do outro. Tá bom? Só Perfeita. para explicar que ela entendeu que eu sou psicóloga e estou invadindo a área de nutrição. Ah, Não, entendo. eu sou Não. nutricionista, tá, gatinha? Sou doutora em nutrição, inclusive. Pois bem, imagine. Então, isso te fez, né, esse seu olhar para além da nutrição prescritiva, da que prescreve, da que ensina e tudo mais, você partiu para outro lado, para entender o comportamento. E isso é muito bonito, muito bonito. E esse é um caminho interessante que a gente observe, né, para a gente ter essa curiosidade de ler, de estudar, de buscar outros conhecimentos, que ir à CNV, a comunicação não violenta, é um amor que eu conheci por meio de uma amiga minha, muito querida, Mércia, e ela me mostrou a CNV, hoje eu leio CNV, vai e vem, aí vou e observo meus discursos, meu Deus, como eu fui violenta, como eu fui sanguinolenta nessa frase. Então, é uma coisa assim, a CNV também ajuda muito, eu acredito que é uma boa leitura para a gente fazer, né, da comunicação não violenta. Ajuda muito nos Muito. atendimentos com No nutrição. Atende Muito. Nutri, esse treinamento para nutricionistas que queiram entrar e atender em consultório, tem um módulo que eu ensino só comunicação não violenta. Já me pediram, Perfeito. inclusive, para lançar o curso sobre isso, mas não dou conta, gente. Vamos pensar, Vanessa. Não, Carol, não desafia, por favor. Você gosta de desafios, olha lá, viu? Eu Mas que deixo é uma... isso para vocês mais jovens, tá? Olha para isso. Vou estudar mais um pouquinho sobre CNV e quem sabe Deus proverá. Vamos Ó, em mas frente. vamos conversar, estou precisando de parcerias, está feito o Tô? convite. Oxi, o convite foi aceito sem saber o que era e você Ai, sabe que eu sou gente, dessa. é muito amor, viu? Linda. Mas Você vamos lá, sabe me que eu tô conta um colada. pouco assim, ó. Hum. Na prática, então, assim, deixando bem claro, gente, ser educado é obrigação do profissional. Sorrir, eu já ia dizer abraçar, mas em época de pandemia, tira Época de esse rótulo, pandemia fica né? difícil. Mas a gente pode abraçar com os olhos, com outros E cuidados. com o próprio sorriso que pela máscara se percebe. Eu vou dar um exemplo prático. Em vez da gente perguntar o que você comeu no café da manhã, que isso é violento, só o fato da gente perguntar o que você gostaria, o que você prefere, o que você gosta de comer. Puxa. Já muda muito o estado mental, inclusive, do seu paciente, do seu cliente. E Tá? ainda, Perguntas do tipo, hoje me perguntaram, avaliação corporal. Eu faço no início ou no final da consulta? E eu adorei, porque me deu a oportunidade de falar da nutrição afetiva. De dizer, perfeito. olha, depende do paciente. O paciente chega lá, toda constrangida, puxando a blusa, porque senta, faz barriga, e aí ela fica puxando a blusa porque não está confortável naquele corpo. Você vai Exato. fazer a avaliação corporal logo de cara? Não, não é acolhedor, não é simpático. Estabeleça a comunicação, estabeleça um contato, gere engajamento. Aí você faz a avaliação que for Isso. necessária fazer, porque aí eu concordo que nesses casos entram as questões de não pesa, não calcula, não E existe uma uma regra, né? regra, né, Carol? Assim, não dá para Isso. aplicar para todo mundo. Se eu estou Não. atendendo já uma pessoa da nutrição esportiva, mudou o sentido da coisa.
Posso Isso. começar pela avaliação corporal, que isso vai gerar engajamento. Dele, que ele Sua já tem uma. marca, treina todo dia, já chega comparando que está com 8% de gordura corporal, que está com tanto de braço. Exato, é o Tem que. pacientes que eu começo pelo suplemento que ele usa. Ou Não, até da história da família dele. perfeito, perfeito, né, Carol? Então, E é eu o acho que que traz. isso falha, por isso do treinamento é importante. O nutricionista não está preparado para entender que ele deve ter roteiros diversos para diferentes tipos de perfis de cliente. Exato, não tem como ficar na caixa. Não tem como. Tem que sair, quebrar as barreiras, derrubar as paredes e olhar para o céu, que é amplo. Então, o que a gente vê, o que você falou, é o que a gente discute bastante. A gente já chega, o nutricionista por si só, infelizmente, já tem aquela fama de que, eu vou para o nutricionista, hoje eu vou me despedir da comida que eu mais amo. Amanhã eu vou para o nutricionista, então É hoje o eu dia vou do para o luto. rodízio. É o dia do luto, dia do, aspas, lixo. Então, é o dia da despedida, porque entende que o nutricionista é aquele que nega, é aquele que corta, é aquele que não deixa, é aquele que proíbe. Proíbe. Essa é a palavra. Então, E quando o a gente já... pior é aquele que, apesar de toda essa agressão, está profissionalmente autorizado a fazer isso. Esse é o pior. Aos Esse é o 20 pior. anos, nas pós-graduações, eu venho sugerindo o termo diálogo nutricional. Eu devia ter publicado isso, né? Porque já Com está certeza. viralizando. Mas ninguém falava isso. Ninguém. Era inquérito nutricional, inquérito alimentar, e eu há mais de 20 anos falo no diálogo nutricional. Inquérito lembra o inquérito policial, né? Nada amoroso, hein, Nem Carol? um pouco, nem um pouquinho. E aí a gente já traz esse sentido. E quando você falou sobre em que momento fazer essa avaliação antropométrica, ou se de fato, para determinada pessoa, é necessário mesmo fazer essa avaliação antropométrica, então pensar, avaliar por outros parâmetros que a gente tem condições de fazer, por que não? Nós conhecemos a ciência da nutrição e sabemos que não somente peso e estatura vai dizer sobre a saúde de uma pessoa. O cálculo de MCC e etc. pode dizer um número, mas esse número pode machucar, esse número pode trazer frustração, esse número ele pode trazer desistência muitas vezes. Então, essa relação, realmente, esse diálogo que você bem usou, ele é extremamente importante na nossa prática de nutrição e de uma nutrição afetiva, porque nós faremos esse diálogo e esse acolhimento do espaço de nutrição de uma forma afetuosa e amorosa, e que a pessoa irá, de fato, ter em você aquele profissional que cuida, de fato, e não que aponta. Então, ele que cuida, ele que toma aquele cuidado que vai te ajudar a superar os desafios que ele tem durante a vida com a alimentação. Então, é nessa visão que nós, nutricionistas, precisamos ter hoje, independente da forma que a gente trabalhe. Se com cálculo, se com a esportiva, se com avaliação antropométrica ou sem avaliação antropométrica, independente. O fazer Mas nutrição tem que ser lembrando da nossa responsabilidade em fazer avaliações precisas, corretas. investigativas, que é diferente de inquérito, onde Sim. eu consulto, onde eu me permito ter a curiosidade de aprofundar a consulta. Claro. Gente. Não Exatamente. sejam superficiais. Hoje eu fiz um vídeo sobre avaliação física e o quanto eu sinto falta das pessoas olharem mucosas, masseter, têmporas, interdorsal. Eu atendi uma pessoa ontem, maravilhosa, divina, e eu não vou poder completar o resultado. Desculpem, porque eu tenho medo que ela assista a live e identifique que foi atendida ontem. Perdoe-me. Né? Vamos mudar de Não tem assunto. problema. Vamos mudar de assunto. É. Então, a gente Mas, volta enfim, para eu isso. sinto falta da avaliação física. Ela é um indicador da desnutrição, ela é um indicador dos possíveis sinais e sintomas associados com nutrientes específicos. E o nutricionista não está sabendo fazer isso. Isso não é agressivo, porque você observa. Isso. Então, muito cuidado, né, com essa coisa de não faz avaliação. Oi? Como assim? Que avaliação é essa que não é feita?
intuição, para não desmerecer nada, mas enfim, se adivinha, não Uma pode, bola né, de gente? cristal aqui no consultório mostrando os tópicos, não pode, né? E que isso é que é Muito. importante. A gente é muito importante enfatizar aqui que pensar numa nutrição afetiva não é abrir mão da técnica da nutrição e de uma técnica bem feita e bem executada, como você bem falou. Então, quando a gente fala afeto, fala comportamento, fala alimentação cuidadosa, a gente tende a é oba-oba, como a pessoa, né, no meu Instagram perguntou. É E ser aí, simpático. é aleatório? É só sorrisos? E vai me fazer perder peso, e vai me fazer cuidar do meu colesterol, e vai me fazer. Entende? Então, Então, sim, vai te ajudar no seu colesterol. Sim, vai ajudar você a perder seu peso. Sim, vai te ajudar a manter uma relação adequada com a comida, de forma que não te escravize num papel apenas ou em resultados isso. numéricos que talvez pode ser algo que pode pender para uma restrição ou outras coisas. É algo muito bem organizado. Não somente cálculo, numericamente falando, quanto também de outros aspectos. Então, eu acredito que só veio melhorar, endossar mais ainda o que a nutrição realmente é e que também, não vou deixar de falar isso aqui, o conceito de segurança alimentar e nutricional traz. Perfeito, Carol. Eu tenho uma frase que eu uso muito além do diálogo nutricional, que é: alimento é afeto, e afeto afeta. E a gente não pode esquecer dessa relação da alimentação com a afetividade. E quando a gente fala em afetividade, eu uno a bioquímica, o bem-estar, eu uno o desenvolvimento cognitivo, eu uno a vitalidade. Isso é muito bacana, né? É como eu falar que eu vou à Bahia, maravilhosa, Venha! e não comer uma cocada, e não comer uma carne. Acarajé, jamais. Jamais, Vim pra Bahia e jamais. não comer um Não me venha acarajé? com a bará, viu, Carol? Eu quero Não, tem que ser acarajé. Isso, tem que ser ele. ter, né? Exatamente, Contempla tudo isso. muito, né? E aí vem exercícios de como criar relação positiva com a alimentação, que não é só o testezinho com uva passa, gente, pelo amor de Deus, não é só o mindfulness, pelo amor de Deus. Tem, desde o momento do preparo da refeição, que o nutricionista pode resgatar, o Da reservar arrumação o da tempo mesa. da refeição, arrumar a mesa, né, Carol? O quanto isso é importante, pensar na louça, pôr uma No copo, florzinha, uma flor, uma luz, uma né? É bem luz, gostoso. isso. Uma Pois agora você me luzinha, lembrou uma... uma coisa. Eu tive uma paciente com uma situação X e o desafio dela era comer com olhos vendados. Gente, acabou virando uma brincadeira erótica entre ela e o marido. E o marido, eu fiz E isso os com uma dois se paciente minha também. aprenderam muito sobre sabores e texturas. Então é muito engraçado eles conversando sobre isso. E olha que legal, para ver como isso também é afetivo, né? E Então, praticaram a você perguntar convencionalidade, o né? alimento no Se corpo, uniram. as crenças, isso engorda, comer carboidrato engorda, isso não engorda. Ontem eu ouvi uma ótima também, o BCAA, sem BCAA eu não treino. E eu pensei, o BCAA não tem efeito, gente. Não é para ser usado. Isso é comprovado cientificamente. Mas a pessoa, se Mas não toma o BCAA, ela não rende na bike. E aí? aí a gente volta para outros aspectos. Quais são os sentidos que ele dá ao BCAA? Qual é a Ah, importância por que a que ele pessoa traz com o BCAA? precisa desse suporte? E aí, Por quê? Carol, a gente corta isso? Não. A gente trata, a gente Exatamente. conversa, a gente dialoga sobre os espaços que isso ocupa, não é verdade? Que ocupa em todas as vertentes dele, né? Não somente Isso, física, para o quanto significado do psicológica, paciente. nutricional e todos os outros processos. Então, não é só com o BCA, é com a acarajé, é com o chocolate, é com o doce, né? Que as pessoas, que Com muitas vezes a gente tem crenças. com crenças, exatamente, com compras Opa, compulsivas.
Então, Muito bom. assim, são coisas que a gente vai observando, né? E essas compensações de sensações e sentimentos que a gente vê em torno da comida, né? Que é o nossa expertise. E a gente vê também outros comportamentos, né? E se a gente tem essa leitura mais aprofundada, né, Vanessa? Você, melhor do que ninguém, pode falar. A gente percebe que alguns comportamentos que podem levar a uma compulsão também não somente são ligados à alimentação, né? Outros comportamentos também bem associados a Perfeito, essa perfeito. Por isso que compulsão. eu digo que eu tenho muito receio dessa posição que o nutricionista assume como terapeuta cognitivo. Terapeuta alimentar eu aceito. Também é um termo que eu falo há muito tempo. É Não é engraçado, só né? na terapia Eu não nutricional, tenho né? tempo para fazer terapia com os pacientes. Eu não sei quem aqui já trabalhou em hospital. O hospital funciona assim. Um profissional calcula a dieta normal e variações, e a maioria dos nutricionistas adapta, acompanha e executa nos andares e nos setores, mas eles não calculam Isso. a dieta, isso está pronto, é uma questão de planejamento, organização do hospital. Então, Prática, né? Porque terapia a mesmo a prática. gente faz no consultório. E exatamente. A prática na terapia nutricional, né? A gente fala, geralmente a terapia nutricional, quando fala terapia nutricional, a gente lembra justamente do hospital, da dieta interal, do cotejamento, do tipo de Não, isso dieta. não é terapia nutricional. Terapia nutricional é no consultório de nutrição. Perfeita. Ah, Ave mas Maria, assim, tô... eu ainda revoluciono essa nutrição, né? adoro. Meu Deus. Mas, Vai enfim, são mesmo. provocações que a gente tem que realmente refletir. A E que são Carol, provocações de futuro. também aluna do Atende Nutri, que trabalha comigo, foi aluna da pós, uma pessoa fabulosa, que eu já raptei para pertinho. Ela colocou que Ah, ela viu uma frase muito triste. Eu não quero mais saber de saúde. Cansei. Eu como tudo saudável e não consigo emagrecer. Meus exames estão ótimos, mas continuo gorda. Perfeita colocação. Porque a pessoa colocou todas as cartas na imagem. E a gente tem que acolher, e isso é empatia. Empatia não é e se colocar no lugar do outro, é se colocar com o coração ouvindo o outro. E isso. entender a história dela. Entender o quanto a imagem, o quanto tudo isso significa, da onde vem essa gordura toda, que não é a gordura corporal. É o sobrepeso mental, é essa gordurinha. Eu brinco com meus pacientes assim, eu pego a tesoura, que eu adoro drama, né? Então eu pego uma tesoura e passo a tesoura em cima, assim. Até as mulheres tiram a cabeça como se a louca Vou fosse pegar o cortar. cabelo. E eu digo, não, 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 eu vou cortar essa gordura aqui. O que você está fazendo, Vanessa? Cortando essa gordura mental. É Menina, tá aqui, verdade. ó, achei. Aí elas riem e tal, e a gente vai brincando para trazer essas novas provocações, né? E tem muito Exato. desafio, realmente. O nosso tempo, inclusive o tempo de explorar alguém com essa experiência da Carol nos poucos minutos que nos restam. Então, eu convido a Carol para fazer um fechamento para a gente Ai, que sobre delícia. esse. Ai, tá, tenho que repetir, viu, Cá? Vamos, Sobre vamos. esses desafios do trabalho focado na nutrição afetiva. Os desafios são grandes, né? Como você bem falou, e você é um exemplo, né, para nós em relação a estudo e a tempo de dedicação, as leituras e as buscas são essenciais. Então a gente nunca para de estudar, né? De ler, de entender, de analisar e de se qualificar, né? Nesse sentido, eu acho que é bem interessante. São grandes desafios, né? A gente tem medo de errar, medo de fazer algo que desagrade, ou medo do resultado que essa pessoa pode ter, se vai ser ruim ou bom. Então, da nossa própria conduta, se a gente vai ter uma boa conduta nutricional, se essa pessoa vai conseguir realmente alcançar o objetivo dela, são várias as dúvidas, né? Mas quando a gente associa, né, tudo isso que a gente conversou aqui nesse tempinho que a gente teve nesse bate-papo, a gente vai conseguir superar esses desafios, sempre lendo, estudando, observando outros saberes, conversando com outros colegas, né, entendendo um pouco, se conhecendo também
se culpando menos enquanto profissional e se qualificando. Eu acho que essas são algumas, é claro, né, das estratégias que a gente pode ter para superar esses desafios, para passar, né, por esse momento enquanto profissionais, né, aprendendo cada dia mais e enquanto pessoas, clientes, pacientes, né, entender que nosso processo de alimentação é um processo. Entenda isso. Então, quando a gente pensa que a gente se alimenta desde o nosso, desde a barriga da nossa mãe, a gente está se alimentando. Então, que a gente pensa nesse processo alimentar como eu quero agora, eu vou conseguir agora, a gente acaba se machucando com isso. Então, entenda isso, o seu processo alimentar, seja para perder peso, seja para ganhar peso, como um processo. E se acolha neste processo. E evolua passo a passo até você conseguir seu objetivo. Então, e tenha certeza que você vai conseguir. Então, era essa uma pequena mensagem que eu queria deixar para todos, né? Não somente para os colegas, mas também para as pessoas. Aqui para todos. Primeiro, agradecer esse público, essa audiência ótima. Convidar também quero. No grupo de Telegram e no grupo do WhatsApp. Dia 10 de dezembro eu vou lançar o Atende Nutri, que é um programa de atendimento e treinamento para quem quer viver de consultório. E trazer a seguinte provocação, amores. Pensem que o desenvolvimento da inteligência emocional, ela passa por habilidades interpessoais e autoconhecimento. Então, a emoção está vinculada a isso. É importante, nutricionista, abrir-se para essa integração, né? E trazer aí essas aplicações em diferentes áreas, como a Carol traz para as paixões dela, e a gente pode aplicar isso em todas as áreas de nutrição. Carol, nosso tempo acabou, eu morro de medo que o Instagram corte a gente sem eu dizer muito obrigado. Obrigada a todos vocês, obrigada a você pelo seu tempo e pela excelência. O pessoal só elogiou. Pessoas aí que lindo! Alunos de estágio. Olha, gente, também amo, viu? Obrigada por todos, por estarem aqui. Essa live fica salva e vai para o canal do YouTube. Quem não assistiu ou quiser indicar, dá tempo. Um beijo grande. Obrigada, querida. Super recomendo Atende Nutri. Obrigada, querida. É aluna nossa, formanda. Olha, que linda! Parabéns. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.